Boa noite, meus queridos amigos. Estamos iniciando o nosso segundo dia. Bem-vindos ao Nadando contra a Maré. Foi muito bom o nosso primeiro dia, muitos comentários, muito retorno. Fiquei muito feliz e vim totalmente motivado para nós continuarmos a te ajudar a te tornar um pai protagonista e seguro na educação dos seus filhos. Agradeço mais uma vez, como eu fiz ontem, pela confiança que vocês depositam no meu trabalho. É muito importante que vocês percebam que eu sou um idealista, apaixonado pelo que faço, e tenho agora um imenso desejo de arrastar famílias do Brasil inteiro para não se acomodarem ir contra toda essa doutrinação que está aí na nossa sociedade atual, nas nossas escolas. Cada vez eu fico mais indignado com isso, porque, puxa, que dureza ver crianças pequenas sendo, muito mal conduzidas. Eu fico muito indignado quando eu vejo crianças confusas diante do que está por aí. Por isso, quero te parabenizar mais uma vez por você estar aqui no dia de hoje, no nosso segundo dia, né? Que eu sei que é sacrificado, você está cansado, né? Você podia estar vendo um filme, um futebol, e você veio aqui investir um tempo para aprender a ser um bom pai, para cumprir muito bem a tão importante missão de educar seus filhos. Então, é importante que você entenda que estamos, de fato, numa crise de valores, crise de virtudes. E eu te pergunto, por que está acontecendo isso? Qual é a causa? O que está gerando na sociedade, nas famílias, toda essa confusão? E a resposta é simples, né? Porque as pessoas foram terceirizando a educação. É isso. Foram saindo fora. Há como que assim hoje uma conscientização errada de que não sou capaz de educar, não sou capaz de educar. Foi o que a gente falou ontem, na nossa primeira série, né, no nosso primeiro dia do evento. Eu tentei ir desmascarando, né, esses motivos que são falsos, mas que você, meio que conduzido por outras pessoas do mal, estão te convencendo que você não tem nada a fazer, que tem que se entregar mesmo, tem que deixar o seu filho, né, ser doutrinado pela escola, pelos livros didáticos, ser doutrinado pelas redes sociais, e não podemos permitir uma coisa dessa. Tenho certeza que você anda preocupada, se você veio aqui porque está preocupada, portanto, é importante que você perceba que, além de estar preocupada, você precisa também estudar mais educação, buscar conhecimento para se sentir mais forte, mais assertiva na condução dos seus filhos. Ontem, algumas pessoas me comentaram, poxa, mas e quando as mães são separadas dos maridos, a mãe solteira, a mãe viúva, como conduzir, né, a educação dos seus filhos? Eu acho que é uma pergunta bem pertinente. Concordo totalmente com vocês que é muito mais difícil. Infelizmente, né, isso é uma realidade. Está aumentando, inclusive, no Brasil, essa onda de separações. É uma tristeza, mas, enfim, muitas vezes talvez a saída mais salutar para o filho, porque, às vezes, o cônjuge não ajuda, não colabora, pelo contrário, está prejudicando. Mas, enfim, o que fazer? Olha, eu costumo dizer assim, olha, independentemente dessas questões pessoais entre marido e mulher, é mais que sabido que os filhos precisam do modelo masculino e do modelo feminino. Os dois são complementares. Então, em todos os casos, seja pai separado, mãe separada, é importante que vocês percebam que tem que haver uma referência complementar que está faltando na família. Então, pode ser, nesse caso, uma mãe solteira, como eu estava comentando, uma mãe viúva,
Tem que ter, pois, um tio que vai ajudar, um professor do colégio, um professor da luta, de jiu-jitsu, de judô, um professor, não sei, de violão, até um avô, até um sacerdote, um pastor, enfim, alguém tem que ocupar esse espaço para que o seu filho tenha, pois, autoridade, segurança, certeza do que tem que fazer, porque quando não há a presença da autoridade, o que há? Há, pois, a confusão. É tão bom a gente sentir-se guardado por alguém que nos ama, concorda comigo? É tão bom sentir que tem um guia que nos conduz para o caminho do bem. Não sei se você já fez alguma excursão de montanha, eu já fiz várias na minha vida, que era muito diferente de uma excursão quando ia um guia, a gente contratava, pagava para subir tal montanha, tal pico. Era muito, muito melhor quando tinha alguém na frente lá, nos dando a certeza do caminho, do pico, do chegar no topo, do que a confusão, de ir ali um pouco na insegurança, um pouco na incerteza e o medo de se perder. Pois é isso, né? Essa autoridade, essa certeza, essa segurança é o que vai dando fortaleza para os filhos, vai gerando confiança, e é muito importante que você também perceba essa relação que existe entre esses aspectos todos com a fé em Deus. O pai é o grande representante de Deus na família. Existe uma forte relação entre a figura do pai, da vontade do pai, da autoridade do pai e a fé em Deus. O problema é que quando a criança é pequena, a gente não consegue ver essas relações, mas quando chega na adolescência, e um pouquinho depois da adolescência, é aí que a gente vê a diferença. O menino que foi bem educado pelo pai, né, ele se sente tão mais próximo de Deus, amadurece mais a sua fé e, naturalmente, ele conduz muito melhor a sua vida. Então, é importante que você hoje, né, se sinta assim, bom, hoje eu vou aprender na prática como conduzir a educação dos seus filhos. Ontem, a gente foi desmascarando os motivos que te levam a não ter muita certeza, muita esperança, muita motivação para fazer isso. Espero que hoje já tenha te convencido que sim, é possível. Ontem já vimos quais são os motivos que nos levam a ficar um pouco assim. Não sou capaz, não sei educar, não aprendi a ser pai, eu estou com muitas dificuldades de relacionamento, eu tenho uma série de preconceitos em relação à família, a minha família nunca deu certo, por que a minha vai dar certo? Tem gente que tem esse tipo de preconceito, é uma coisa esquisita, há um pessimismo de fundo, né? A gente falava também que o ambiente materialista não está ajudando, então há uma tentação de educar o filho mesmo assim, não, deixa o filho o que ele gosta, para que eu vou me chatear com ele? Eu não quero ser uma mãe diferente, não quero ser uma mãe retrógrada, uma mãe antiquada, ninguém faz assim como você está propondo, por que eu não posso dar o celular, se todo mundo dá celular? Sabe esse tipo de papo, né, que, na verdade, não convence ninguém, mas que é o mais fácil, né? É o mais confortável, né? Enfim, vimos também a questão da libertinagem, que é um dos motivos que muitas vezes, né, nos leva, pois, a não estar muito seguros das nossas convicções, das nossas verdades. Então, queremos ser autorreferência, queremos ser, enfim, a fonte da verdade, coisa que também é uma complicação. Falamos também que muitas vezes nos leva a não querer fazer um projeto educativo, que é o que eu vou te ensinar hoje, porque a gente sabe que isso é uma coisa exigente, né? Quando você tem um projeto e tem que cumprir umas metas semanais, mensais, anuais, bom, é lógico que você tem ali uma luta, uma conquista, um desafio, e isso dá trabalho. O grande problema da educação, muitas vezes a gente acaba concluindo que, no fundo, tudo isso que você está propondo é tudo muito bonito, muito romântico, mas dá trabalho. Mas é lógico que dá trabalho, mas depois vem o fruto, depois que você planta, rega e cuida, e depois você vai lá e pega o fruto, né? Agora, quando você não quer ter esse trabalho, você também pega umas consequências que são muito mais negativas, muito mais, enfim, nocivas, muito mais depressivas, porque é ver um filho definhando, é uma coisa horrível.
E falávamos também um pouco da preguiça, que de fato a gente tem uma certa resistência ao esforço. Então são os desafios que a gente falava ontem. Então eu espero que hoje você entenda que tudo isso é possível ultrapassar, driblar. Essas dificuldades têm que estar fora já do teu imaginário, tem que estar fora das tuas convicções. É importante que você enxergue que você precisa ser um bom exemplo para o seu filho. Você precisa aprender a ser esse bom guia para o seu filho. Você precisa que o seu filho veja em você o critério vivo. É muito importante enxergar que os critérios que nós vamos dando para os nossos filhos são as nossas próprias convicções. Você fala com o teu olhar, com a tua atitude, você fala com a tua postura, mas para isso você precisa estar convicto de tudo que você vive para que você transmita isso para o seu filho. Infelizmente, né, quando os pais se omitem nessas questões, os frutos, como dizíamos, são amargos. Vem toda a questão da depressão, do desânimo, das más companhias. Por que um amigo ruim atrai um filho problemático? Porque essa é a solução fácil. Essa é a resposta óbvia, né? Quando você está meio fraco, então você quer uma solução fácil, né? Que não dê trabalho, porque você é fraco, você está fraco. Então aí vem a depressão, vem a pornografia, vem, pois, a questão de entrar no mau caminho do tráfico, começa a ficar obeso. 3 milhões de crianças obesas no Brasil atualmente, é um dado absurdo que eu percebi há pouco tempo. Ansiedades, enfim, todos esses problemas eu quero te colocar assim longe, ficou claro? Eu quero te dar uma esperança para que o seu filho, na verdade, vá avançando na vida. E é importante que você, nesse evento, nadando contra a maré, você consiga fazer uma coisa que é difícil. Mas eu vou te pedir agora, do fundo do coração, que é assim, não, eu vou me comprometer com a educação do meu filho. Eu vou me comprometer a ser mais profissional, a ser mais científico. Eu vou aprender hoje como fazer na prática, esse projeto educativo que, no fundo, é uma coisa bem simples de fazer, dá um pouco de trabalho no começo, mas depois você começa a ver que o seu filho começa a avançar, começa a amadurecer no tempo certo, na hora certa, no ritmo certo. Um dos piores problemas no momento atual, sabemos, é a falta de maturidade. As pessoas estão ficando defasadas, a idade cronológica vai avançando, que é a idade que vem no via de identidade, não dá para parar o tempo, mas a pessoa fica defasada psicologicamente, ela está criançona, ela está, enfim, meio despreparada para avançar na vida. Isso foi por falta de um projeto educativo dos pais e da escola. Então, quero que você saiba que no final do nosso evento de hoje, vou te dar uma oportunidade incrível, que é você fazer parte de um grupo VIP, grupo que você, de alguma maneira, vai fazer parte do grupo de elite desse Nadando contra a Maré, que é esse grupo que, diante do convencimento que vai ter hoje da importância de educar bem o filho na prática, ele vai dizer assim: eu quero aprender com mais profundidade esse plano educativo, eu quero aprender com mais
enfim, profundidade, né, todos os cursos do Jeb Malheiro, e por isso eu vou querer me interessar mais por essa plataforma que eu vou te divulgar no próximo dia do evento, que não é amanhã, mas é na quinta-feira, que você vai ver, caramba, eu quero entrar nessa escola para pais, eu quero receber toda essa educação, toda essa formação, todas as ferramentas que estão disponíveis nessa plataforma. Então, na quinta-feira, nosso terceiro dia, esse grupo que já está interessado, já está decidido, uma hora antes, então, de fazermos a nossa terceira aula, portanto, às 19h30, porque a terceira aula vai ser às 20h30, você vai receber, se você estiver na lista do WhatsApp, e se você não está ainda na lista do WhatsApp, então clique, né, aí no link para você entrar no grupo do WhatsApp, porque só através do grupo do WhatsApp, esse pessoal que já está decidido a fazer parte desse grupo, uma hora antes ele vai receber, além depois de uma prioridade para fazer essa matrícula, ele vai receber um bônus, que eu não posso dizer qual é, porque só quem entrar no grupo vai saber o que se trata. É um bônus bem atrativo, né? Mas eu não vou te poder falar agora para você ficar curioso e querer saber. Mas, enfim, fica sabendo que essa é a nossa novidade de hoje. Vamos oferecer para essas pessoas que já perceberam o valor, né, da nossa plataforma, que já estão decididos, porque outras pessoas já comentaram as vantagens que tiveram, outras pessoas que já se passaram a própria experiência, né? Está cheio de novidades, né? Desde que lançamos a plataforma no início desse ano para agora, né? Nossa, tem super novidades, super upgrades que a gente foi fazendo ao longo do ano, então está muito, muito enriquecedora, né, essa plataforma. Então, espero te encontrar nesse momento, uma hora antes, na quinta-feira, às 7h30, para você fazer parte desse bônus que eu não quero te comentar agora qual é. Mas antes de entrar, então, no conteúdo de como fazer um plano educativo na prática, eu quero que você assista agora a um depoimento de uma mãe que já fez o percurso, que é um dos cursos que está dentro da minha plataforma, o que tem mais sucesso, porque é mais antigo, né? Já tem 3 anos ou 4 anos de existência e tem muitos alunos já muito bem informados e muito mais maduros para se tornarem bons pais. Então, eu quero que você ganhe um pouco de convicção da importância dessa escola para pais assistindo a esse depoimento de uma das alunas. Vamos ouvir? Quando entramos para o percurso, entramos em um momento bem conturbado em nossa família. E foi uma grande bênção para a nossa família, porque literalmente o João, com sua bondade, com sua caridade, nos tomou pela mão e foi nos mostrando que era possível, com empenho, com paciência, especialmente com muito amor, reverter a situação. E foi o que a gente está colhendo agora os frutos em nossa casa, em nossa família. Agradeço ao João por ter disponibilizado todo o seu conhecimento, a sua experiência à nossa família. É muito emocionante sempre ouvir esses depoimentos, porque vocês percebem, a pessoa está tocada, está agradecida, né, com esse conteúdo, e por isso, naturalmente, ela, enfim, quer transvasar, quer comunicar isso a outras pessoas. Então, espero que você seja uma dessas. Então, vamos lá começar o nosso conteúdo agora. Você vai ver, eu vou sair da tela, vou ficar aí no cantinho e a gente vai acompanhar esta aula, como fazer um plano educativo na prática. Então, vamos lá. Em primeiro lugar, eu quero que você saiba que hoje eu vou dividir a aula em duas figuras, em dois personagens. Eu chamei de avatar da fase 1 e depois do avatar da fase 2, que é outro exemplo, para que vocês percebam que cada plano educativo ele é único, irrepetível, porque o filho de vocês é único. Não dá para fazer um plano para todos os filhos, né? A minha escola, a Escola para os Pais, vem inspirada no meu colégio, Porto Real,
porque justamente a sua grande diferença das outras escolas é que trabalha cada aluno de forma personalizada, é uma educação personalizada, é um olhar personalizado, porque a gente acredita que temperamentos, afetividades, tipos de inteligência, diferentes ritmos de aprendizagem, de evolução, né? Força de vontade, a vivência das virtudes, a forma de socializar, o próprio sexo da criança, a família que ela está inserida, a cultura onde ela está vivendo. Tudo isso são fatores que vão definindo, pois, um único caminho e um único projeto de vida. Ninguém tem o mesmo projeto de vida. E quem tem um pouco de fé consegue, ao longo da vida, ir percebendo que isso faz parte justamente do plano do nosso Criador. Ele, quando nos criou, quando cria cada ser humano, ele já monta, como a gente faz nos jogos eletrônicos, vai montando o avatar com essas características todas que a gente foi comentando agora. Para quê? Para que, em função dessas características, ele seja capacitado para realizar um projeto de vida que o nosso Criador pensa para cada criatura que ele cria. Olha que lindo! E esse é justamente um dos grandes ideais da família, enfim, do Porto Real, e espero que seja um ideal da família que está nos ouvindo agora. O ideal de um bom pai, de uma boa mãe, é que você ajude o seu filho, justamente conduzindo-o para que ao longo da sua vida ele vá se encontrando cada vez mais, à medida que ele vai evoluindo, ele vai se encontrando para que ele um dia possa dizer para você: mãe, já sei para que eu existo, já sei por que Deus me criou, e a minha liberdade agora vai ser justamente exercitada dessa forma, é fazer escolhas, né, e decisões cada vez mais profundas e definitivas em função dessa minha identidade. Eu amadureci para isto, eu amadureci na família e na escola para isso. Então, mãe, agora eu já tenho um caminho seguro a seguir, a percorrer, e esse é justamente o fim desse plano educativo. No fundo, o plano educativo, o que é? É uma forma de você ir conduzindo o seu filho ano a ano, até esse momento da descoberta da própria identidade. Depois que a pessoa já se encontrou, já está amadurecida em todos os seus aspectos, em todas as suas dimensões, então, pronto, o papel do pai será outro, será, pois, ir acompanhando e rezando, mas não tem mais nenhuma obrigação de intervenção. Agora, nos primeiros anos da vida do seu filho, você tem uma super responsabilidade. Nossa, uma hiper responsabilidade. E quando você leva com profissionalismo, como a gente dizia há pouco, então você se orgulha do seu trabalho de pai, você se orgulha da sua missão, do educador, porque você percebe que se você não tiver essa, vamos dizer assim, essa conscientização de que esse é o seu principal negócio da sua vida, você sempre irá levar o seu filho de uma forma superficial, de uma forma errada, e aí vem o que a gente falava na aula inicial, que vem todos os sentimentos de culpa, os sentimentos de vitimismo, os sentimentos de educando na base do dinheiro, do brinquedo, da festa, da roupa, e a gente sabe que isso aí não vai levando o seu filho para um lugar seguro. Então, muito bem. Então, vamos ensinar-te a fazer um plano educativo com 2 exemplos. Para uma menina de 4 anos, volta o slide anteriormente, só para ajudar. Uma menina de 4 anos, tem um temperamento sanguíneo, os pais são médicos, ela é filha única, estuda num colégio famoso e mora num condomínio de luxo. Quero que você saiba que esse avatar que eu criei aqui é de um caso real. Tá? Eu fui o tutor desse caso. E quando eu estava preparando essa aula, eu falei assim, eu vou levar esse caso, obviamente não vou dizer quem mas naturalmente quando a gente estuda e traz para uma aula um caso real, assim como nos filmes, ela às vezes, no início dos filmes, fala, isso aqui é fundamentado num caso real, tal. Então a gente ganha mais interesse no filme, E também espero que vocês saibam que isso que eu vou mostrar para você é um caso real,
né? Não vou dizer aonde foi, para não ter muitas pistas, mas que ajuda a você entender a importância de fazer um plano educativo para cada filho. Olha a idade, o temperamento, a profissão dos pais, a condição de ser filha única. Repare, isso tudo muda muito um plano educativo. O colégio que estuda, se é a escola privada, a escola pública, obviamente vai mudar. O próximo avatar, que daqui a pouco a gente vai estudar e vai fazer um segundo plano educativo, então você vai ver que vai ser vai ser um menino, vai ser mais velho, vai estar em escola pública, o pai é pobre, enfim, é exatamente o oposto, para a gente também entender que ambas têm que estar se adequando, né? Os dois exemplos têm que estar se adequando para que o plano seja uma coisa honesta. Então, vamos lá. Próximo passo é vocês entenderem, no próximo slide, pode passar, que nessa primeira fase da vida, dos 0 a 5 anos, o projeto educativo abarca esses 5 itens: questões de sono, questões de alimentação, questões de higiene, questões de telas e questões de encargos domésticos. Repare, então, os itens que você tem que montar no projeto educativo tem que estar focados nesses aspectos, porque os demais, questões mais pedagógicas, sei lá, tipo atividades de artes, atividades de música, atividades de dança, de atividades mesmo de ler histórias para criança, isso tudo a escola ela já vai fazer esse projeto educativo. Por isso é bom que os pais saibam que o plano educativo feito em casa, ele tem que estar sendo complementado pelo projeto educativo da escola. Então, os dois projetos, nessa aliança que deve haver entre família e escola, uma autêntica aliança, né? Quando família e escola juntos, trabalham juntos os dois projetos e fundem eles num só, então a criança irá muito bem, obrigada. Agora, é muito importante que essa ideia do projeto educativo em casa ajude os pais a tomarem consciência de que isso é uma responsabilidade deles. Os pais são os primeiros e os principais protagonistas na educação dos seus filhos. E reparem, alguns aspectos de sono, alimentação, higiene, são muito antes de entrar na escola. Isso já são aspectos importantíssimos que os pais não podem, enfim, ser superficiais ou se omitirem, porque quem não levar os filhos bem nesses aspectos essenciais da boa evolução dos primeiros 5 anos da criança, ela já vai deixar lacunas gravíssimas. Um exemplo, um pai que não cuida bem do sono do seu filho e deixa ele, por exemplo, ficar muito tempo nas telas, com 2 anos, essa criança já está comprometida na aprendizagem quando tiver 6, 7 anos, em questões da alfabetização, questões da matemática. O seu raciocínio lógico já está comprometido. Quem é professor, como eu fui, do 1º, 2º, 3º, 4º, 5º ano do Fundamental 1, a gente via claramente crianças muito mais rápidas no raciocínio, crianças que faziam perguntas muito mais inteligentes, participavam muito mais da aula, eram muito menos distraídas, e eu falava, essas crianças que estão com problemas, que estão com atrasos, que estão com complicações da aprendizagem, os problemas começaram lá quando ele nasceu, quando a família era uma bagunça, não tinha rotina, não tinha nenhum esquema de higiene, de hora que tinha que tomar banho, hora que tinha que dormir. A mãe era muito permissiva na alimentação, deixava o filho comer só o que ele queria. Então, tudo isso são questões muito, mas muito importantes. Então, reparem, na primeira fase, né, desse plano educativo, de 0 a 5 anos, esse é o modelo. Então, vamos aprofundar agora nesses aspectos, um por um, para ver que não é uma coisa tão complicada assim, mas que exige um certo estudo, exige uma certa reflexão, exige uma discussão pai e mãe, né, os dois juntos, para ver o que é mais importante na atual fase que ele está. É com 1 ano, é com 2, é com 3? O pai e mãe tem que estar conversando. Por isso, já dizia numa outra ocasião, que você entrando na plataforma para os pais, você tem um curso completo sobre essa aula que eu estou dando agora, sobre o projeto educativo, que é um curso que estão 16 aulas, tá? Então, olha quanto conteúdo você pode, né, aprofundar participando desse curso. Mas reparem,
né, quando você, como eu dizia, nesse curso de 16 aulas, quando pai e mãe fazem esse projeto, em geral, é uma vez por ano, quando está de férias, está com mais tempo, está mais calmo, está mais sereno, então dá tempo de pensar um pouco mais, um pouco de discutir, um pouco de avaliar como é que foi o ano anterior, metas para o próximo ano. Quando você tem essa pausa, tem esse momento anual de executar esse tipo de projeto, então é lógico que você depois, ao longo do ano, você tem um documento, né, de referência para você ir acompanhando, ir avaliando. Oh, meu filho está indo bem, já está conseguindo essa meta do sono que eu coloquei para esse ano, né? E muitas vezes vai chegar no final do ano e você fala, oh, essa meta não foi alcançada, não foi realizada. Mas que bom que você, pelo menos, tenha consciência das metas não realizadas, porque quando as pessoas não têm nem essa consciência, aí a coisa fica muito confusa. Então, é uma educação muito superficial, muito, enfim, emotivista e pouco racional. Então, vamos lá, vamos ver como é que educam o filho no sono. Vamos lá, o primeiro passo é isso. Quais são as metas possíveis para uma criança? Então, metas possíveis. Não é que a gente vai colocar todas essas, mas a gente foi estudar num livro, foi procurar um especialista, e a gente viu que para essa primeira infância, como se costuma chamar, das crianças que estão nessa idade, então, ela já tem que dormir sozinha, ela já tem que ter uma autonomia para ir para a cama sozinha, ela já consegue ficar o tempo todo no quarto sem sair da cama durante a noite, ela já não faz mais xixi na cama, ela já reza antes de dormir. Olha, são vários itens que a gente tem que selecionar alguns desses pontos para que a minha criança, lembra, de 4 anos, sanguínea, enfim. Então, esses pais que eu atendi, como eu dizia, um caso real, eles selecionaram esses 2 pontos: conseguir dormir sozinha e viver a rotina de dormir sempre no mesmo horário. Coincidentemente, posso aqui abrir um parênteses, né? Ontem estive jantando na casa de um amigo que, por sinal, a filha que eles têm tem 2 anos. 2 anos, tá? Eles já fizeram esses cursos comigo, né, da Escola para os Pais, são meus alunos, e eu testemunhei isso de forma muito bonita, né? Ele estava lá jantando na mesa e a filha, de 2 anos, chega para a mãe e fala: mãe, estou indo dormir. Pode me preparar a mamadeira? A mãe depois me explicava que já tinha conseguido que a própria filha conseguisse ir para a cama sozinha, né? Mas só ia se ela levasse a mamadeira com leite com ela, para que ela pudesse dormir bebendo o leite da mamadeira. Então, pronto. Aí a mãe foi lá na cozinha, que já estava pronta, né? Deu uma mamadeira para ela. Então, ela se despediu dos pais, que eu estava lá na sala de jantar, e ela, com 2 anos, foi embora para a cama, né? E levou a mamadeira para junto, enfim, para colocar dentro da cama ali e dormir sozinha. Então, olha, aquela família que eu estava ontem, então, já estava, pois, muito bem nesse ponto, já podia ter escolhido algum outro item, né, que a gente podia selecionar aqui, mas então, repare, então, meta para o próximo ano, e aí, 1 ano depois, tanto quando a gente faz, como eu dizia, nas férias de verão, por exemplo, né, que tem mais tempo, aí, 1 ano depois, quando já a criança, no caso, essa aqui que tem 4 anos, o nosso avatar, então, quando tiver 5 anos, completando 5 anos, então, você vai fazer uma avaliação. E aí os pais têm que perceber e anotar, como diz aí, esse quadro: conseguiu vencer a primeira meta, então já está conseguindo dormir sozinha, que na época não estava conseguindo com 4. A família não consegue viver a rotina do horário e ela está sofrendo com isso. Então, olha, a mãe percebeu que, na verdade, a criança não tinha rotina, essa menina de 4 anos, ela não tinha uma rotina na sua casa. E então, eu perguntei para os pais o que estava acontecendo, né? Por que não havia uma rotina? E aí os dois se justificaram, dizendo o seguinte: não, é que nós dois somos médicos, lembra que a gente colocou lá no avatar? Pais são médicos. Mas olha que coisa, eles trabalhavam na mesma equipe. A mãe era anestesista e o pai era cirurgião, eu não lembro qual era a especialidade dele, mas todos os efeitos eram da mesma equipe. Então, eu falei, bom, então é evidente que
vocês vão ter emergências, vão ter operações longuíssimas, vão ter, enfim, vão ter o domínio da sua casa, e a sua filha com 4 anos está super mal no sono, na alimentação. E sabe por que os pais me procuraram? Porque a criança de 4 anos, imagina, uma sanguínea que precisa de plateia, precisa de gente para bater palmas, para mostrar os seus trabalhos, as suas diabruras. Quando a criança não tinha ninguém na casa, tinha só uma babá que era muito passiva, muito quieta, não incentivava grandes atividades para uma criança sanguínea, que era fundamental. Então, a criança, um dia, ela pintou o quarto inteiro de guache verde. Lembro até hoje que a mãe me mandou o vídeo. Reparem que confusão, a família se encontrou. E a causa era essa: a criança estava desesperada, sentindo-se, pois, esquecida, sentindo-se, pois, não sei, pouco amada, pouco valorizada. Então, ela fez um escarcéu ali para que percebessem que ela existia. E aí a mãe, o que fazia? Quando ela fez a avaliação, a mãe continua muito protetora e não deixa dormir na cama. E a mãe deixa dormir na cama, por estar em vermelho, porque está errado, e deixa dormir na cama às vezes. Então, obviamente, isso aqui é um fator que, quando se faz um plano educativo, reparem, a mãe tem mais conscientização dos seus próprios erros e vê que tem que corrigir isso, tem que acabar com isso, porque essa é a causa dela não ter conseguido, pois, viver a rotina na sua família. Então, os pais precisam rever a rotina para o ano seguinte. E, de fato, foi o que aconteceu. Pois um pai e mãe começaram a trabalhar em equipes médicas diferentes, e conseguiram resolver o seu problema de chegar mais cedo em casa, e um ia cobrindo o outro, e assim a filha sentiu-se mais acompanhada. Então, pronto. Olha que como é interessante ver. Não é muito complicado, reparem, fazer um ponto para o sono é simples, mas exige esse momento anual de reflexão, da avaliação e de concretização de um plano concreto para o ano seguinte. Então, o próximo é questões de alimentação. Então, a questão da alimentação é simples, metas possíveis. Ela precisa comer de tudo, pois ainda tem dificuldade para comer, verduras e algumas frutas, típico problema de crianças de 4 anos, demora muito para comer. Então, as crianças sanguíneas, elas estão sempre brincando na comida, elas pegam a comida e ficam fazendo desenhos no prato, elas ficam enrolando quando não querem comer, não tem postura para comer, porque está sempre brincando, está sempre levantando da mesa, suja a mesa toda em geral, suja muito a mesa e o chão, aí está, não sabe usar bem os talheres, então só quer comer com colher, aprender mais sobre os alimentos. Então, são possíveis metas que uma nutricionista colocou para os pais para fazer esse plano educativo. Os pais escolheram esses 3 itens: comer abobrinha e creme de abóbora, comer abacaxi e comer manga. Então, eram verduras e frutas que ela não gostava muito. Colocaram uma meta de comer em 20 minutos para almoçar, colocando um relógio digital grande na mesa, uma medida muito prática, e usar pelo menos o garfo e a faca com educação. Então, foram as metas que os pais colocaram no plano educativo. Olha quantos aspectos importantes, quantos aspectos interessantes, muito necessários e muito práticos, extremamente práticos. Mas aí, no ano seguinte, quando ela tinha que vai estar 5 anos, os pais avaliaram o plano educativo e viram, venceu as metas de comer de tudo. Então, o primeiro item ali, com aqueles 3 aspectos, foram vencidos. Não consegue comer com educação, prefere usar a colher, faltou firmeza dos pais. Então, pronto, ali houve uma conscientização que eles estão se omitindo, que não estão sendo firmes. Então, convidaram uma nutricionista, observações, convidaram uma nutricionista para vir um dia em casa para dar uma aula para o seu filho, para a sua filha, no caso, de 4 anos. Então, pronto, reparem, quer dizer, mais uma vez vou mostrando, assim, a gente vai agora ser um pouco mais rápido, mas você percebendo que o plano educativo é isso. São coisas muito objetivas, muito práticas, que a gente pega da teoria, pega de uma nutricionista, pega de um livro, pega de uma aula sobre nutrição, que a gente tem muitas hoje na internet, E, portanto, é que vocês selecionem alguns itens, poucos, porque a criança tem muita dificuldade para cumprir essas metas, saibam disso, E depois, a coisa é isso, É brigar semana a semana, dia a dia, por essas metas. E, no final do ano,
você vai avaliando. Vamos ver as questões de higiene. Então, a questão de higiene é isso, né? A criança tem muitas também opções. Tomar banho sozinha, escovar os dentes depois das refeições, como está dizendo aí, nas metas possíveis, na coluna das metas possíveis. Aprender a vestir-se sozinha, com decência, não andar de pijama pela casa, com roupas íntimas, já sabe se limpar, sabe comer sem se sujar. Então, são itens próprios da higiene. Então, os pais selecionaram esses 3 pontos, né? Tomar banho sozinha, escovar os dentes depois das refeições, ensinar regras de pudor. Olha que interessante, são questões muito fáceis, mas muito difíceis para uma criança. É isso que você tem que também entender. É fácil para um adulto, para uma criança é complicado, eles não estão habituados, eles não gostam, ficam adiando, então os pais têm que insistir. Então aqui vem mais uma vez aquilo que a gente já comentou, né, que o problema do plano educativo é que compromete os pais, né, a se exigirem mais para exigir depois do filho. Então, se os pais não estão habituados a se auto-vigiarem, auto-cobrarem, naturalmente não vão conseguir implantar isso no filho. Aí, a avaliação depois de um ano, conseguiu alcançar a boa autonomia para fazer as coisas sozinhas. Olha que boa, que bom. Mas começou a se pintar, apareceu uma novidade, coisa que é muito comum nas meninas de 5, 6 anos, começam a querer aparecer para os meninos, porque as meninas amadurecem muito mais rapidamente que os meninos nessas questões, enfim, de sexualidade, questões de vaidade, questões de... Olha que interessante, ela começou, deve ter imitado, pois, uma amiga da escola, deve ter imitado, pois, não sei, alguma vizinha, ouviu em alguma televisão, em algum filme, começou a se pintar e a se vestir com roupas provocativas, começou a deixar as roupas desarrumadas. Olha que interessante, nasceu uma coisa nova, diante dessas questões que estavam lá para o ano que sim, o ano seguinte, já está aí uma super meta que precisa ser trabalhada, que precisa ser corrigida, que precisa ser averiguada, a descobrir quem é a amiga que anda colocando besteira na cabeça. Aí, exatamente isso. Agora, se o pai não faz um plano educativo, ele não percebe essas questões. Vai um pouco achando normal, a coisa vai entrando de forma meio subliminar, meio inconsciente, e quando se dá conta, a criança, quando chega lá na puberdade, com 10, 12 anos, ela está toda estragada, está toda viciada em pequenos e não tão pequenos hábitos ruins, né? E a questão depois fica muito mais complicado, né, cortar. Vamos ver depois questões, né, de telas, né, tarefas domésticas. Pronto, aí tem muitas, nessas idades, 4 anos, segundo as especialistas, né, tem essas opções. Olha quantas. Então, os pais escolheram 3 ali: dobrar as roupas, fazer a cama, ajudar nas compras do supermercado. Pronto, olha, itens muito bons para que ela vá se sentindo mais protagonista da sua família, para que ela vá crescendo em responsabilidade, perceber que ela tem que ajudar os outros membros da família. Então, e no final, depois de um ano desse plano educativo para essa fase da vida, conseguiu ficar ordenada no quarto, então já sabe fazer a cama, as roupas, o banheiro, coisa que é uma super meta, difícil de alcançar, mas continua muito dispersa, como ela é uma sanguínea, muito dispersa em casa, deixando as coisas espalhadas pelos corredores, fala pouco à mesa. Ficaram, olha que interessante, os pais começaram a perceber que ela começou a falar menos, então alguma coisa estava acontecendo, né? Seria bom, então, colocá-la no esporte coletivo, para começar a se preocupar mais com os outros. Então, reparem como, mais uma vez, a gente percebe que um plano educativo ele tem esses despertares, né? Tem essas perplexidades. Pô, o que está acontecendo com a minha filha que não fala? Deve ter alguma coisa, deve estar mentindo. Ela deve começar a esconder as coisas dos pais. Em geral, essa fase da vida, 5 anos, 6 anos, eles começam a mentir mais, eles estão começando a pensar mais, ter mais conscientização das suas atitudes. Então, eles costumam enganar mais os pais a partir dessa idade, saibam disso. E o próximo ponto, então, em relação às telas. Então, reparem, a gente sabe pela literatura e pela academia americana de pediatria
que uma criança nessa idade deve assistir pouquíssimas telas, mas um pouco não tem problema. Os 40 minutos por dia para ver um desenho, para ver algum documentário, é interessante, mas também é nessas idades que a imaginação está a 1000 por hora, né, com 4 anos. Então, é bom fomentar mais os audiobooks, né, que é ficar ouvindo histórias que tem hoje, muito bons, do que ficar, pois, vendo muita televisão. Nessa família que eu estive ontem, já que eu comentei, de fato, eles tinham vários filhos, e eu fiquei, assim, assustado como, de fato, eu percebia crianças de 2, 13, 4 anos, como eles ficavam muito assim, obtusos, assim, muito obsessionados com a televisão, que estavam vendo lá um desenho animado, e eu até falei para os pais, olha como eles estão totalmente fora da realidade, olha como eles não estão nem olhando para você, nem para mim, eu sou uma visita, eles estavam assim, com os olhos sem pestanejar, sem nada, porque estavam totalmente assim, sendo seduzidos mesmo por aquela coisa atrativa que era uma televisão boa resolução. Então, reparem, tudo isso são temas interessantes. Meta para o próximo ano, então, assistir todos os dias um bom documentário depois da escola. Então, os pais foram inteligentes, vamos usar esses 40 minutos para uma coisa enriquecedora, uma coisa atrativa, uma coisa que vai ajudar na execução de uma boa inteligência. Ter mais experiências ao ar livre, os pais perceberam a importância, né, de ter mais contato com a natureza para que a criança consiga perceber, pois, que as coisas têm leis, que as coisas têm uma beleza intrínseca, que assistir um pôr do sol vem um questionamento, afinal, quem criou o sol? Por que o sol é bonito? Tem várias questões muito interessantes que você pode tirar dali um resultado positivo. Fazer mais amigos no playground, porque nessas idades eles têm que começar, pois, a se preocupar mais em compartilhar os brinquedos, ou compartilhar, pois, as brincadeiras, e como a menina é uma sanguínea, ela precisa de muitos amigos, muitas relações sadias. Então, olha que importante, vai perceber isso. E olha que interessante, né? Depois de um ano, os pais tiveram a suficiente humildade de me dizer não alcançaram nenhuma das metas propostas. Então, pronto, isso é o normal. Normal, quer dizer, um projeto educativo não quer dizer que você vai alcançar sempre as metas, que você tem que recomeçar, tem que tentar novas estratégias, tem novos pontos, porque é isso, né? Nem tudo que nós planejamos conseguimos alcançar. As nossas crianças não são robôs que a gente programa com inteligência artificial e elas vão desempenhar perfeitamente os nossos sonhos, os nossos objetivos. Não, isso não existe. Então, e também colocaram aqui, os pais têm que voltar mais cedo do trabalho para estar muito mais perto dos filhos. Ela está se sentindo muito abandonada. Então, olha que interessante. Né? Foram comentários que, de alguma maneira, os pais reconheceram que as metas não foram alcançadas em relação às telas, porque era, na verdade, a solução que os pais estavam dando para a babá deixar a filha em paz. Né? Então, ela ficava direto na televisão. Imagina, a tarde inteira, uma criança de 4 anos vendo telas, acaba com o filho. De fato, conseguiram acabar com ela. Com 4 anos, estava pintando o quarto. Se não tivessem atuado com energia, com 6 anos, ela já estaria, pois não sei, né, fazendo coisas muito mais preocupantes. Agora vamos ver um outro caso, como eu dizia, vamos ver agora um outro exemplo de menino, um outro avatar. Agora, um menino de 8 anos, já um temperamento mais tristonho, chamado melancólico, que a criança é muito introvertida, que não gosta de falar com muita gente, é muito perfeccionista, muito centrada nela mesma, pais muito autoritários, portanto, pessoas talvez não com muita cultura, caçula de 4 irmãos, então repara, já tinha uns irmãos que já estavam batendo nele, que já estavam dando maus exemplos, né? Estuda numa escola pública, todo mundo sabe como é que hoje está a escola pública, mora num bairro humilde. Então, repare, um projeto educativo para uma criança desse modelo é muito diferente do anterior, os problemas são totalmente diferentes, e os pais, então, têm que enfrentar essa responsabilidade, como eu dizia, de educar corretamente o filho. Mas reparem, agora ele está com 8 anos, então está na fase
que a gente chama da segunda infância, dos 6 aos 10 anos de idade. Também na escola a gente chama de Fundamental 1, está ali com 8 anos, deve estar no 3º ano do ensino fundamental. Então, é uma preocupação muito diferente. Então, e os itens que você agora tem que acompanhar no plano educativo, além daqueles 4 ou 5 que nós manifestamos anteriormente, e tem que continuar sendo acompanhados, porque o plano educativo ele vai só sendo mais exigente, ele vai sendo mais aumentado, os itens vão aumentando. Então, é bom que os pais percebam que agora vão entrar outros itens que são obrigações dos pais estarem acompanhando para ver se ele está amadurecendo corretamente. Então, aqui, vamos ver agora quais são os itens. Então, os itens são esses, são o sensório motor. Eu vou dizer verbalmente para os pais saberem. O sensório motor, que é toda a questão do corpo, como é que a criança está evoluindo no corpo, no movimento, na psicomotricidade, na educação física. A segunda dimensão é a questão afetiva, que a gente já vai ver. A terceira é como é que está na aprendizagem, na escola, como é que ela está, pois, evoluindo na alfabetização, na compreensão dos textos, na matemática, nas ciências. A quarta dimensão é como ela está evoluindo na questão mais das suas escolhas, da sua liberdade, da sua autonomia, como é que ela está conseguindo fazer aspectos que não gosta muito, que contraria o seu gosto, e como é que ela está conseguindo controlar, pois, os seus ímpetos e os seus prazeres. E depois a quinta dimensão é toda a temática, como é que ela está fazendo amigos, como é que ela está socializando, como é que ela está até se relacionando com o seu Criador, com Deus, que faz parte da socialização, é a pessoa que sai da sua bolha existencial e vê que tem alguém que criou ela e que quer que vá para algum lugar e cumpra alguma missão. Então, essas dimensões são as que nós temos que ir colocando a mais nesse plano educativo. Então, vá rapidamente para o sensório motor, metas possíveis. Então, mais uma vez, volto a insistir, essas metas elas vão nascendo quando você estuda sobre o filho. É isso. Como é que eu sei quais são as possíveis metas? Eu tenho que estudar, eu tenho que correr atrás, eu vou atrás de um livro, vou atrás de um site, vou atrás de um artigo, eu vou atrás de um professor de educação física, eu vou atrás de uma academia, eu vou atrás de um personal training e vou perguntar, nessa fase, meu filho está com 8 anos, tem esse temperamento, tem essas dificuldades, como é que eu posso saber se ele está bem? Então, já está correndo bem? Já está jogando futebol? Já está jogando uma bola? Já sabe andar de bicicleta? Olha quantos aspectos que são decisivos nessa fase. Ele está vendo e ouvindo bem ou tem algum problema de audição, um problema de comunicação e de visão? Ele sabe diferenciar uma música clássica de um funk, por exemplo? Olha que pergunta interessante, parece que não tem nada a ver, mas tem tudo a ver, evidentemente, né? A gente sabe muito bem que essa música funk não tem grandes contribuições para a evolução da criança, muito pelo contrário. Ele sabe saborear bem a comida, ele é capaz de ajustar o seu tônus muscular, que é a energia muscular, as características do contexto, ele sabe agarrar, pois, numa mala, num saco de compras, ele sabe subir uma montanha, ele sabe, não sei, né, nadar direito na praia, enfim, são aspectos, a gente poderia até aumentar esses metas possíveis, mas, enfim, para essa idade de 8 anos, esses são os itens que um pai tem que estar se preocupando, e não deixar adiar isso. Então, meta para o próximo ano, começar a andar de bicicleta, começar uma luta, que uma criança melancólica, ela tem uma tendência depois a fugir um pouco das dificuldades, é muito choraminga, está sempre reclamando de tudo, porque ela é muito sensível, tudo lhe machuca, tudo lhe incomoda. Então, naturalmente, esses embates mais corporais, com colegas, com pessoas do mesmo sexo, vão favorecendo, né, toda essa segurança, essa confiança e também a fortaleza necessária para enfrentar as dificuldades da vida. Começar a carregar as compras, olha que tema interessante, né? Começar a carregar as compras no supermercado para ganhar um pouco mais de musculatura, um pouco mais de desenvoltura, um pouco mais, não sei, né, de masculinidade, né? Olha que tema interessante. Muito bem. Então, metas alcançadas. Aprendeu a andar de bicicleta, ganhou medalha no campeonato de judô, uma medalha espetacular.
mas ainda reclama muito de tudo que exige esforço físico, então continua muito melancólica, então não amadureceu ainda o temperamento, fica muito assustado quando os amigos lhe machucam na educação física. Típica situação de escola, eu que sou diretor de escola, eu ouço muita reclamação, de fato, até o terceiro ano do fundamental, primeiro, segundo e terceiro, as crianças reclamam muito. Me machucaram, é que me empurraram, é que passaram o pé, é que o outro quer sempre entrar na fila, sabe esse tipo de criança que está sempre meio insatisfeita, sempre acha que todo mundo está conspirando contra ele, pois isso são crianças que têm que ser educadas nesse aspecto sensório-motor. Observações. O pai está muito ausente na educação da sua masculinidade. Olha aí um tema muito interessante. De fato, quando um menino de 9 anos está muito esquisitão, está muito choramingas, está muito melancólico, em geral é que o pai está ausente. E isso dá problema pra caramba, né? Todas essas confusões de gênero que estão por aí na sociedade, em parte tem a ver com meninos melancólicos e pais ausentes. Então, muito cuidado quem tem situações parecidas na sua casa. Fazer com ele um acampamento. Olha que interessante, os pais perceberam que talvez fosse mais conveniente fazer um acampamento. Eu tive agora essa experiência recentemente, né? Fui com 75 alunos do meu colégio para Ilha Grande, aqui do Rio de Janeiro, e foram 55 pais, homens, né? Imagina, 130 pessoas num veleiro, e fomos lá para um lugar da Ilha Grande, tem várias praias em torno, e dentro dessas atividades, uma das metas era justamente reformar uma capela que estava lá meio abandonada na ilha, e os pais e os filhos ali arregaçaram as mangas, e foi um movimento extraordinário, e a igreja ficou totalmente linda. Olha como isso vai, né, marcar na vida do menino, né, porque viu o pai dando exemplo, e viu a criança ali superando, depois pegando numa lixa, num pincel, e foi uma experiência fantástica. Ir andar mais no calçadão na praia à noite, foi uma meta que o pai percebeu que vai ganhar mais coragem, ganhar mais confiança. Tem crianças que não querem sair de noite de casa, já tem esse problema hoje no Brasil. Sabia que no Japão já existem meninos que ficam 3 anos sem sair de casa, nada, zero, não sai nada, são assustados, são medrosos, são inseguros. Isso é um problema que vai chegar no Brasil logo. Tem até um nome esse tipo de doença que eu agora não me recordo, mas não importa. Muito bem, então vamos ver o próximo item. Então, já viram como é interessante, que é mais empenhativo agora esse projeto educativo. Repare, tem muito mais pontos que você tem que ir aprofundando, mas é isso. Mas é uma vez por ano que você se propõe essas metas, volta a insistir. Então, eu conheço as emoções. Eu coloquei até antes das metas possíveis, eu coloquei algumas pinceladas de itens que você tem que se questionar alguma vez na vida. Eu conheço as emoções do meu filho. Que emoções ele tem? Raivas, tristezas, desânimos, invejas, ciúmes? O que ele tem? Eu conheço. Eu nunca me preocupo e nunca paro para pesquisar sobre isso. Eu sei quando é que o meu filho está triste, e por que ele está triste, e por que ele está com inveja, por que ele está com ciúmes. Eu sei quando o meu filho está com raiva. E quais são as causas de todos esses problemas afetivos? Por que ele tem déficit de atenção? Por que ele se sente com pouco amor? Por que ele se sente com falta de amigos? São aspectos, olha aí, aspectos importantíssimos numa criança de 8 anos. Por isso que ele estava muito mal. Então, metas possíveis. Tem consciência dos seus medos, suas invejas, suas tristezas? E a gente tem que ensinar isso para a criança. Eu sou professor de virtudes no Colégio Porto Real, dos 6 aos 10 anos de idade, do Fundo 1, do 1º ao 5º ano. Nossa grande meta é justamente educar na afetividade. É isso aí. Ela tem que aprender a fazer o que não gosta, tem que adiar aquilo que gosta, porque se ficar muito dependente só a fazer o que gosta e a fugir do que custa, uma criança dessa vai ser muito vulnerável, vai ser muito fraca, vai ser muito influenciável, vai ser muito, enfim, uma tendência a ser um mau aluno, né? Ele já sabe trabalhar o seu temperamento melancólico. Aí eu coloquei até em amarelo. Você, pai, já estudou o temperamento do seu filho? É uma coisa que você tem que fazer alguma vez na vida. Você tem que saber qual é o temperamento do seu filho, esse modo assim, primário de reação diante das circunstâncias. Aqui não vamos aprofundar nesse tema, mas você pode fazer também, na minha plataforma, um curso só sobre esse tema que vai te ajudar muito a abrir horizontes e entender a importância do domínio desse tema para você educar bem seu filho. Enfim,
se ele é perfeccionista, se ele é vaidoso, que são temáticas associadas ao temperamento melancólico, muito preocupado com a imagem, muito pessimista, muito chorão. E aí, um tema interessantíssimo, conversa sobre sexualidade, uma meta que você poderia ter, né, com o seu filho, porque com essa fase agora, 8, 9 anos, os pais já têm que começar a falar sobre esse tema. E os pais estão adiando, e depois quem vai ensinar são os coleguinhas da escola, são as internets da vida. Então, para metas possíveis. Qual foi a meta que os pais colocaram? Ensiná-lo a perceber os seus sentimentos e a dominar especialmente o medo. Pronto, eles colocaram o foco no medo. Então, é um sentimento que, em geral, é o primeiro que uma criança demora a dominar. Sentir medo todo mundo sente, mas dominar o medo é uma temática que demora um pouco, que é importante, então, desmascarar todos os medos que ele tem, medos com os amigos, medos de morrer, medos de apanhar dos irmãos ou dos colegas, medo da escola, medo de tirar mais notas. Isso é típico de um temperamento melancólico. Começar, então, a ter 3 sacrifícios diários. Então, os pais vão colocar essa meta. Eu vou selecionar 3 sacrifícios, sei lá, pular da cama de manhã quando acorda, comer chuchu no almoço quando não gosta, lavar a louça do jantar. Você tem que escolher 3 sacrifícios que contrariem, né, o gosto e os afetos do prazer imediato, para o seu filho ganhar um pouco mais de torque, um pouco mais de resistência ao esforço, né? E depois, metas alcançadas. Tentou se colocar mais na sala de aula e não conseguiu. Tentou ir para a cama da mãe durante a noite, mas a mãe não deixou. Aí foi positivo, não devia estar nem em vermelho. Já não tem mais medo das provas, olha, superou. Não consegue lembrar das metas do sacrifício, não consegue lembrar essas metas, 3 metas que a gente foi colocando aqui. Então, reparem. Então, naturalmente, tem muito a evoluir. Reparem como é importante investir na educação afetiva nessa fase da vida. Ela é determinante, porque é ela que, em geral, vai condicionar ou não a aprendizagem de uma criança nessa idade. Quantas crianças depois não conseguem ser atentas por falta de afetividade? Não conseguem superar problemas de matemática e desistem na prova por falta de fortaleza? Quantas crianças não conseguem depois, não sei, né, se socializar bem, porque tem medo dos colegas, então não tem amigos, então fica em casa. E vem fica em casa porque lá é mais cômodo e não tem que enfrentar o medo. Então são problemas sérios. Então eu acho que hoje em dia um dos grandes problemas da nossa sociedade atual é justamente não ter tido uma boa educação afetiva quando era pequena a pessoa. Então naturalmente ela vai trazer depois uma conta muito cara lá quando tem 12, 14 anos, uns anos depois, porque ela não está pronta para enfrentar a vida. Qual é o problema hoje da imaturidade social que a gente vive, né? E não paro de falar disso esse ano. Acho que as pessoas estão muito imaturas porque não aprenderam a sofrer. E a pessoa que não aprende a sofrer não evolui, porque é possível amar alguém sem sofrimento? É possível construir uma vida nobre e com valores sem sofrimento? Não é. Então, a pessoa que não estiver pronta para sofrer com 8, 9 anos, não vai estar pronta para sofrer quando tiver 15, 16 anos. E aí fica deprimida, fica fugindo da vida, fica se enganando no videogame. E pronto, isso tudo só irá cada vez mais complicando a evolução do seu filho. Então, levá-lo a um psicólogo para trabalhar melhor a sua ansiedade, anda roendo as unhas e fazendo xixi na cama. Quando uma criança com 8 anos está fazendo xixi na cama, os pais têm que saber que essa criança está com problemas afetivos graves. Então, tem que correr atrás, tem que fazer com que ele comece a ganhar mais coragem, mais sacrifício em muitos eventos. Próximo item, vamos ver rapidamente aqui para não ficar muito demorada essa aula. Então, metas intelectuais pinceladas que os pais têm que se questionar alguma vez na vida e principalmente quando estão fazendo um plano educativo. Está falando bem? Com 9 anos, 8 anos, ele já tem que estar falando bem, já tem que ter um vocabulário um pouco mais sofisticado, ele tem que estar usando umas frases mais bem montadas, ele já está construindo raciocínios lógicos, ele já consegue dizer, eu gosto de água, eu quero feijão, ela já está tendo ali uma certa autonomia. Então, impressionante ver como a pessoa está evoluindo, já está com um vocabulário próprio para a idade. Metas possíveis que os pais podem ter, começar a ganhar mais autonomia na organização dos seus estudos, porque a mãe tem uma tendência a continuar com 8, 9, 10, a ser um pouco a secretária do filho, e não pode. Um dos aspectos que nós insistimos muito com os pais do Colégio de Porto Real é que a partir do 2º ano, quando já tem 7 anos, os pais não façam mais nada, não. Até o 1º ano,
os pais têm que ajudar, porque a criança ainda é um pouco pequena, um pouco imatura, um pouco, enfim, ainda está naquela fase de transição da educação infantil para o fundamental. Então, talvez o primeiro ano é bom que os pais estejam juntos. Mas já a partir do segundo ano, não. A criança que tem que anotar na sua agenda os deveres de casa, ela que tem que aprender a se lembrar, ela, enfim, tem que conseguir, de alguma maneira, ir ganhando um pouco mais de autonomia. Ler um livro, começar a se apresentar mais para os parentes declamando poesias, claro, todos os aspectos importantes da educação intelectual. Começar a tocar um instrumento musical, começar a jogar xadrez, aprender uma nova língua. Então, são itens que os pais têm que saber. Se é o momento de fazer isso agora ou não é. Não pode também encher de uma agenda lotada de atividades, que é coisa que é totalmente contraproducente. Os pais hoje acreditam que educar uma criança é encher de atividades extra-classe. Não, está errado. Nessa idade, com 8 anos, eu digo no máximo duas. No máximo duas. Um futebol e uma língua. Um instrumento e uma dança. Pronto. Basta. O resto é para ficar em casa, ficar com os amigos, é ficar com os parentes, é ficar lendo em casa. Não ficar... Meta para o próximo ano. Não ficar em recuperação em nenhuma matéria da escola. Olha que meta boa. Ler pelo menos 6 livros durante o ano. Começar a fazer um piano ou teclado. Uma metas objetivas para crescer nessa capacidade intelectual com 8 anos. Conseguiu aprender o teclado. Hoje está fácil com a internet, tem várias formas de aprender. Leu 4 livros, enfim. Não chegou na meta, mas, ler 4 livros com um garoto de 8 anos está muito bom. Descobriu o talento para pintar, aí. Interessante. Quando você faz um projeto educativo, como eu dizia, vão aparecendo novidades. Os pais não são bruxos, os pais não são magos, os pais não sabem que são os talentos que estão ali latentes no filho. Você tem que ir estando atentos e pronto. Aí você, em função disso, pode começar agora a colocar um curso, pode contratar um professor, etc. Vamos ajudá-lo, porque isso vai ser uma fonte vai ser um super arquiteto lá na frente, vai ser um especialista em decorações interiores, não sei, vai ser alguma pessoa que vai trabalhar com design, sei lá. Já sabe escrever redações sofisticadas. Olha aí que interessante. Nasceu também um outro talento. Você vê que essa pessoa tinha um talento para artes. Então, observações. Ir nas férias para a casa dos avós, no Nordeste, para ganhar mais cultura e ser mais de si mesmo. Olha que meta boa. Os pais perceberam que iria ser favorável para o seu filho fazer uma meta dessas. Visitar mais museu nas férias, para ganhar mais cultura, já que ele é um artista. Aproveitar melhor os fins de semana com os espetáculos gratuitos, nas cidades grandes, nas grandes capitais. Isso tem muito aqui no Rio de Janeiro, aqui na Cidade das Artes, na Barra da Tijuca, onde eu moro, tem eventos maravilhosos e de graça, são R$5, baratíssimo. Teatro Municipal, no centro do Rio, tem eventos todo domingo, maravilhosos, e alguns são concertos para a juventude. Enfim, os pais têm que estar atentos quando você tem um plano. Volto a insistir, desculpe estar sempre insistindo nessa ideia. Quando eu tenho uma meta, uma vez por ano, de me debruçar em cada filho e propor pequenas metas, você começa a ter mais ideias, você começa a ser mais criativo, e assim por diante. E o próximo item que a gente está vendo aqui é a força de vontade. Meu filho já tem conhecimento de aprender virtudes, coisa que hoje os pais não sabem muito sobre isso. E aqui te convido mais uma vez se você entrar no plano na escola para os pais, temos vários cursos sobre essa temática, várias lives sobre essa temática, e como é importante. Nossa, eu sou doutor em educação em virtudes, eu fiz isso, minha grande pesquisa na universidade foi isso, como ensinar virtudes para uma criança de acordo com a sua idade, com a fase da sua vida, e como isso é importante. Já deixa meu filho fazer escolhas como atividades extra-classe, ele já tem gostos próprios e diversões sofisticadas, alcançando um pouco mais de independência paterna. Isso é uma meta dos pais, que os filhos vão ganhando independência. Então, são itens que podem ser pensados, pincelados, como eu dizia. Metas possíveis, então, ver a ordem material, a ordem temporal, a ordem afetiva, a ordem intelectual. Reparem, a ordem dos limites, são 5 ordens que fazem parte da virtude da temperança própria para essa idade. E fortaleza, com essa meta, vencer a preguiça, ganhar coragem, desenvolver projetos. São metas possíveis para que a criança vá tendo mais força de vontade, entendeu? Força de vontade é desenvolver virtudes. As virtudes são hábitos bons
que eu vou incentivando dia a dia, até que a criança depois sozinha quer colocar em prática tudo isso. Começar a fazer mais escolhas depois da escola, ter mais tempo para brincar sozinho no playground, começar a doar brinquedos e roupas que não usa mais. Olha que metas interessantes, muito viáveis, muito práticas. É superar a preguiça que apresenta no tempo livre com atividades. Começou a descer, meta alcançada, começou a descer todos os dias no playground, já compartilha os seus brinquedos, continua muito preguiçoso e faz muita pressão para ver mais TV e videogame. Típico criança de 8 anos. Quem tem filhos nessa idade, os pais sofrem muito. Hoje em dia, a televisão está muito atrativa. Os computadores estão com videogames incríveis, então é natural que uma criança melancólica que quer ficar mais em casa tenha essa inclinação. Os pais não podem ceder. Isso só é perceptível quando anualmente você faz essa avaliação. Enfim, entrar num grupo de escuteiros foi uma meta que os pais perceberam que podia ser uma ótima solução para ele sair dessa modorra e dessa bolha, ficar em casa, assumir melhor os encargos domésticos, né? Então, aí tem vários exemplos que eles colocaram. Mas, enfim, então, como vocês veem, também dá para fazer muitas coisas práticas do plano educativo em relação à vontade. E, por fim, o último item que a gente vai ver agora, né, é a questão da socialização, da religião. Como é que faz amigos, quantos amigos tem, sabe escolher bons amigos, quanto tempo dedica aos amigos. Como é importante essa temática, os pais às vezes não percebem, ou está super associada à sua maturidade, à sua independência, à sua vocação, porque nós fomos feitos para fazer alguma coisa pelos outros, para os outros, e só com essa vibe, com essa ótica é que os filhos se encontram. É um pré-requisito para os filhos se encontrarem, estarem motivados a terem amigos e fazerem alguma coisa pelos outros. Quem é muito autocentrado, muito egocêntrico, ele está meio que cego para a descoberta da sua vocação. E não encontra. E é o que está acontecendo com a maioria dos jovens hoje, que 85% chega no dia do Enem e não sabe o que decidir, porque, na verdade, não está preparado, não está maduro para tomar decisões definitivas, porque ele vive autocentrado pensando no próprio umbigo. Então, olha como é grave todas essas situações. Então, aí estão as metas possíveis, que não vamos ler para não ficar muito demorado. Metas para o próximo ano, colocou aí várias metas, né? Meta alcançada. As 3 metas iniciais foram alcançadas, trazer mais amigos da escola em casa, coisa muito boa. Começar a fazer o futebol no clube da igreja, olha que maravilha. Organizar o aniversário no salão de festa, seu próprio aniversário. O pai colocou essa meta. Você vai organizar o seu aniversário aqui no playground do prédio. Não ganhou o hábito de rezar, não fez primeira comunhão, enfim, e não está rezando. Então, é uma coisa importantíssima. Os pais têm que perceber que, dentro da socialização, tem o item da religião. E é muito importante que as crianças, quanto antes, comecem a ter uma vida espiritual própria, uma vida interior real, verdadeira. Eles têm uma intimidade com Deus muito forte a partir dos 8 anos de idade. Eu testemunho hoje, todos os dias, lá na minha escola, lá na hora do almoço, eles são livres para fazer o que eles quiserem. Eles têm 1 hora de almoço. Então, eles almoçam em 10 minutos e tem 50 minutos para ir para o recreio, para jogar bola, para fazer jogos, para jogar xadrez, jogar totó, mas também tem a opção de ir na igreja. E quantas crianças, a partir dos 8 anos, eu observo, elas vão lá na capela e ficam rezando e têm a sua preocupação de ter a sua vida espiritual própria. Então, pronto, como vocês veem, né, a gente foi assim, pensando muito rapidamente. Quando se vê isso de uma forma muito, muito rápida e de forma muito... naturalmente, dá uma sensação que há muita coisa para fazer, né? Mas não é. Quando você faz uma vez por ano, com calma, você não vai dedicar muito tempo, e depois você vai acompanhando, aquilo não é tão complicado. Mas eu quis mostrar que, olha, quantas coisas práticas um pai e uma mãe podem e devem se preocupar para educar corretamente seu filho. E reparem, quando você investe nisso, né, naturalmente, você vê resultados absurdos. Os seus filhos ficam muito amadurecidos, você se sente feliz de ter um filho que está indo no bom caminho. Aqui a nossa aula não vai ser permitido por causa do tempo, já temos 1h15 de aula, mas como é que é um plano educativo para adolescentes? Então, isso eu ia comentar, né, assim, brevemente.
é que com adolescente você já não deve entrar em grandes descrições, em grandes pontos concretos, porque agora é eles que têm que tomar as rédeas da sua própria vida. Você educa um adolescente julgando para ele a responsabilidade da escola, julgando para ele a responsabilidade de fazer amigos, julgando para ele a responsabilidade de viver bem a sexualidade, julgando para ele a decisão de ter ou não namorada, celulares, festas, viagens. Repare, é tudo uma questão de ir aos poucos ir soltando a pipa, sabendo que é uma fase muito ruim, porque eles têm que se ferrar. Educar um adolescente assim, eu vou me ferrar vendo meu filho se ferrando. Mas é a única forma de você ainda conseguir corrigi-lo, ainda ele te escutar, ainda você ter alguma chance de fazer alguma coisa por ele. Logo depois ele não te escuta mais, não te ouve mais, e você já perdeu a conexão com o seu adolescente, e já era. Né? Por isso eu digo, você tem que investir pesado nas duas primeiras fases, primeira infância e segunda infância. Os primeiros até os 12 anos de idade, do 0 aos 12 anos de idade, se você investiu, como a gente foi mostrando no plano educativo de hoje, todos esses aspectos práticos, de forma insistente, de forma perseguida, vai lá um dia outro, com muita paciência. Se você planta bem essas sementes, depois a adolescência sempre será um momento mais difícil da educação de um filho, mas também é um momento que você tem que deixar ele ir aprendendo com os erros, aprendendo com as más decisões, mas é dessa forma que ele conseguirá depois evoluir sozinho. Quando os pais ficam muito vigilantes, muito cobrões, sem confiarem no seu adolescente, então o seu adolescente só vai ficar o enganando, só vai ficar dissimulando e vai perder mais ainda a conexão com você e você o perde. Então, aqui será um outro tema, mas quem fizer a inscrição, a gente vai explicar melhor na próxima aula, como é que se faz isso, na questão como é que se faz na escola para pais. Você então vai perceber que o curso que tem lá tem umas 4 ou 5 aulas só sobre os adolescentes e você vai poder aproveitar muito melhor. Então, como eu dizia, não deixa de mandar, não deixa de entrar nessa lista do WhatsApp do JEB para você receber o aviso de você receber o bônus de quem quiser ser parte do grupo VIP. É importante que você saiba que você tem que estar nesse grupo do WhatsApp, caso você não esteja ainda, porque esse vai ser o modo de te avisar qual é o bônus que você vai poder receber agora na quinta-feira, às 19h30. Mas você saiba que na quinta-feira, então, nossa última aula do nosso evento, Nadando Contra a Maré, a gente vai explicar muito melhor como é que funciona essa plataforma, como é que ela foi criada, quais são os cursos que tem, quais são as trilhas de estudo que oferece, quais são os profissionais que você vai ter à disposição, tutoras especializadas, tutorias com o JEB, tudo que tem lá, as pílulas do JEB. Eu vou te explicar isso tudo com muito detalhe, mas saiba que é uma plataforma maravilhosa. Ela, sem dúvida alguma, acho que não tem concorrência no mercado. É uma plataforma que te atende, que fala com você, que te avalia se está gostando ou não. Há uma avaliação dos alunos e tenta justamente te dando caminhos próprios que vão te ajudar em função justamente do teu filho e desse projeto educativo. Eu acho que você vai ficar muito animado quando souber que tem na sua casa, por meio da internet, uma escola virtual para te tornar um pai finalmente seguro e assertivo. Espero que você tenha gostado desse nosso evento. Foi um pouco longo, porque essa aula ela é muito empenhativa, ela tem muitos dados. Você deve estar um pouco tonto, mas, enfim, era necessário mostrar como
é necessário ser profissional dessa forma. Ia te pedir um favor. Compartilhe essa aula. Faz um print agora aí da tela e manda para as pessoas. Cara, você tem que assistir essa aula. Cara, eu entendi o que é educar um filho agora. Finalmente eu entendi, né, que educar não é fácil, mas é possível. Não é fácil, mas é possível se eu me torno um profissional da educação. Tenho certeza que você vai me ajudar a dar essa virada na educação nesse país. Você já percebeu que essa é a minha motivação principal, mas eu preciso de você, preciso da sua ajuda. Então, por favor, não deixe de nos ajudar. E nos encontramos, então, próxima quinta-feira, às 8h30, para darmos esse desfecho desse Nadando para a Maré. Você já percebeu que não é fácil nadar contra a maré, mas que com a minha ajuda, com o meu apoio, com o meu otimismo, a gente vai vencer. Vai vencer essa maré e vai ajudar muitas famílias a se encontrarem como pais. Uma boa noite e até quinta-feira, de preferência às 7h30 no grupo VIP, para você participar do que vai te oferecer esse bônus, senão às 8h30 da noite. Até lá, hein?